casal Rocha saiu de férias e estava muito animado para aproveitar os dias de descanso em um hotel confortável e tranquilo, não muito longe da casa deles. Em uma das noites, Maria Rocha foi encontrada esfaqueada, sem chance de defesa, com um punhal enfiado em seu coração, enquanto parecia estar adormecida profundamente. Não havia sinais de luta e nem de que Maria tenha tentado se defender. Um crime frio cometido em silêncio. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. Ninguém parecia ter entrado ou saído. A única pessoa que tinha acesso ao quarto era, obviamente, seu marido. Parecia um caso simples e claro, e o marido foi preso. Ficaram desapontados? Claro que não é um caso simples e que a solução é bem mais complexa. Afinal, estamos em mais um episódio de Enredei. Vem comigo descobrir o verdadeiro assassino do conto Miss Marple Conta uma História, do livro de contos de Agatha Christie, Um Acidente e Outras Histórias. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistérios de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros, que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão pouco a pouco revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de se enredar nestes mistérios quanto eu. E lembre-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. No episódio de hoje, vamos desvendar o desconcertante caso do conto Miss Marple Conta uma História, do livro Um Acidente e Outras Histórias. Este livro é uma coletânea de contos de Agatha Christie que reúne alguns dos mistérios mais intrigantes e habilidosamente elaborados pela rainha do crime. A versão original em inglês desses contos pode ser encontrada em diversas coleções, e a versão em português, lançada no Brasil, consolidou algumas dessas histórias sob este título, com a data de publicação variando conforme as edições. No entanto, as histórias em si foram publicadas em diferentes momentos ao longo da carreira de Agatha Christie. A coletânea inclui histórias curtas, muitas delas protagonizadas por dois dos detetives mais famosos de Agatha Christie, Miss Marple e Hercule Poirot, cada um trazendo suas habilidades únicas para desvendar crimes e mistérios aparentemente impossíveis. Para quem já ouviu outros episódios com casos dos livros de Agatha Christie, já conhecem um pouco da história e podem avançar o áudio em 15 segundos. Para quem chegou agora no Enredei, Agatha Mary Clarissa Christie nasceu em 15 de setembro de 1890, na costa de Devon, na Inglaterra, e morreu em 12 de janeiro de 1976. Seus livros venderam centenas de milhões de cópias em inglês, além de mais algumas centenas de milhões em línguas estrangeiras, totalizando mais de 4 bilhões de exemplares. Agatha Christie foi pioneira ao fazer com que os desfechos de seus livros fossem extremamente impressionantes e inesperados, sendo praticamente impossível ao leitor descobrir quem é o assassino antes do final da história. Ela é uma das minhas autoras preferidas, e a própria Agatha Christie foi protagonista de um caso bem esquisito na vida real. Eu contei essa história real em um episódio extra chamado O Desaparecimento de Agatha Christie. Se você ainda não ouviu, ouve que vale a pena. Dito isso, alguns recados importantes. Esse podcast é uma adaptação livre e não é uma reprodução exata do conteúdo original. Embora ao fazer esta adaptação eu tenha me esforçado para fazer jus à obra, existem diferenças significativas na trama, nos personagens e nas configurações desta adaptação, com o objetivo de criar um produto que respeite o espírito da obra original e ao mesmo tempo ofereça algo novo e emocionante aos ouvintes. Além disso,
a adaptação não foi endossada ou aprovada pelos detentores dos direitos autorais do livro, e eles não são responsáveis por qualquer parte deste conteúdo. Os crimes descritos contêm spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes originais dos personagens foram trocados por nomes em português para facilitar o acompanhamento e a evolução de cada um durante a história. Recados feitos, bora pra história! Era uma noite tranquila na pequena vila de Santa Maria do Campo. Chovia lá fora e o silêncio envolvia a casa de Janete Marpo. Sentada em sua poltrona com uma xícara de chá fumegante, ela foi interrompida por uma batida inesperada na porta. Do lado de fora estavam um advogado, Dr. Pedroso, e um jovem visivelmente perturbado, Rodrigo Rocha, o principal suspeito do assassinato de sua própria esposa. Rodrigo estava devastado, enfrentando o peso esmagador das acusações e da tragédia. Dr. Pedroso, seu advogado e velho conhecido de Marpo, acreditava firmemente em sua inocência, mas sabia que seria necessário muito mais para convencer as autoridades. Ele procurou Janete Marpo confiando em sua habilidade de enxergar o que muitos não viam. A investigação oficial parecia resolvida. As evidências eram claras, mas Marpo sabia que em casos como este, os detalhes mais sutis eram muitas vezes os mais reveladores. Enquanto ouvia atentamente o relato, algo chamou a atenção de Marpo. A saúde de Maria Rocha nos dias que antecederam sua morte. Ela estava lidando com noites de insônia e frequentemente recorria a medicamentos para dormir. Para muitos isso poderia parecer um detalhe insignificante, mas para Janete foi o primeiro indício de que havia mais nessa história do que se supunha. O quarto onde o crime ocorreu também apresentava um desafio intrigante. Havia 2 portas, uma que dava para o corredor principal, sempre sob a vigilância da recepção, e outra para um corredor lateral, onde, naquela noite, um eletricista estava trabalhando. Além disso, uma camareira confiável entrara no quarto apenas para deixar uma bolsa de água quente para Maria. Fora isso, ninguém mais havia sido visto. Ninguém entrara ou saíra, ao menos segundo as testemunhas. A polícia estava convencida de que apenas Rodrigo poderia ter cometido o crime, dadas as circunstâncias. Mesmo depois que Rodrigo revelou um detalhe perturbador. Havia algum tempo, Maria vinha recebendo cartas ameaçadoras. Nas cartas, uma mulher acusava Maria de ser responsável pela morte de sua filha, vítima de um acidente de carro muitos anos antes. Rodrigo, acostumado com o temperamento exagerado da esposa, não dera atenção às cartas, acreditando serem apenas mais uma de suas fantasias. Afinal, assim como Pedro e o Lobo, Maria tinha inventado tantas outras histórias para chamar a atenção que Rodrigo não levava mais a sério o que parecia afligir sua esposa. A polícia também desconsiderou esta linha de investigação e deixou o advogado de Rodrigo com uma única linha de defesa, segundo ele, claro. Tinha sido suicídio. A equipe de defesa de Rodrigo Rocha tinha montado uma tese de que Maria tinha se suicidado. Mas era uma ideia bem difícil de acreditar. A adaga encontrada ao lado da cama não tinha digitais. Além disso, Maria nunca demonstrara nenhum comportamento que sugerisse que ela poderia tirar a própria vida. E aqui, gente, setembro é um mês de conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Um assunto muito importante que eu não quero banalizar de maneira nenhuma, mas gostaria de aproveitar para chamar a atenção de vocês sobre o tema. O Setembro Amarelo surgiu com a ideia de quebrar tabus, reduzir estigmas, estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda. Desde 2015, quando ocorreu a primeira edição, ano a ano este movimento vem crescendo com mais pessoas reconhecendo que falar sobre suicídio é fundamental. Mas exige cuidados. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Fiquem atentos e busquem ajuda e informação. Voltando ao fio da meada, nem mesmo o marido se sentia confortável com esta teoria, apesar de se declarar inocente e não ver como o crime tinha sido cometido. As testemunhas juravam que apenas a arrumadeira, que fora levar uma bolsa de água quente para Maria, e seu marido haviam entrado ou saído do quarto naquela noite. A arrumadeira trabalhava havia mais de 10 anos no hotel e era muito confiável. Ela foi entrevistada pela polícia e contou que Maria estava bem viva quando deixou a bolsa d'água quente com ela, mas praticamente adormecida já.
Se o marido não era o culpado, qual teria sido o motivo da morte de Maria? Marpo fez o exercício de aceitar que o motivo seria uma mãe arrasada que tinha perdido a filha e culpava a jovem Maria pela pior perda que alguém poderia sofrer. Marpo perguntou aos 2 homens se a polícia tinha entrevistado mulheres sozinhas hospedadas no hotel. A resposta foi que sim. Tinham 2 mulheres, uma senhora de uns 50 anos que se vestia de forma exuberante e morava na Índia, e outra mais discreta de uns 40 anos que tinha vindo de Londres. As 2 disseram ter ficado em seus quartos e não ter visto nada, nem ao menos conheciam Maria Rocha. Marpo fez o exercício de aceitar que o motivo seria uma mãe arrasada por ter perdido a filha e que culpava a jovem Maria pela pior perda que alguém poderia sofrer. Só poderia ter sido a autora das cartas ameaçadoras. Parecia um beco sem saída, mas para Marpo a resposta era óbvia. Os 2 homens ficaram incrédulos quando Marpo disse que já sabia o que tinha acontecido e que a solução era muito simples. Ficaram até um pouco ofendidos, porque vinham buscando uma resposta há meses e não conseguiam entender como um assassino entrou no quarto sem ser visto, nem pelas pessoas na recepção, nem pelo eletricista e nem por Rodrigo, que estava acordado no quarto ao lado, com a porta de ligação ao quarto de dormir aberta. Estão preparados? Bora para a solução do crime? Haviam 4 possibilidades para explicar o crime: suicídio, Rodrigo a matou, a arrumadeira a matou ou uma pessoa desconhecida a matou. Marpo tinha descartado as 3 primeiras possibilidades, o que deixava apenas a pessoa desconhecida como opção. Mas como era possível? As portas estavam trancadas por dentro, as janelas também. Vamos lá. As testemunhas confirmaram ter visto a arrumadeira entrando e saindo do quarto, e ninguém mais. Entretanto, o quarto tinha 2 portas, e quem via uma das portas não conseguia ver a outra, porque estavam em corredores diferentes. A arrumadeira usava uniforme, e geralmente as pessoas não prestam atenção em pessoas de uniforme, e que parecem pertencer ao local. Marpo acreditava que a fiel arrumadeira do hotel tinha estado realmente no quarto, entrado pela sala onde estava Rodrigo e saído pela porta do quarto onde estava Maria. A assassina entrou pela porta do quarto de Maria e se escondeu no banheiro, enquanto a arrumadeira saía do quarto. Pegou a adaga que levava escondida na roupa e matou Maria, que dormia profundamente por causa dos remédios contra insônia que ela estava tomando. Saiu calmamente pela sala onde estava Rodrigo, que, concentrado em seu livro, a viu sair pelo canto do olho e, como ela estava de uniforme, não prestou muita atenção. Peça por peça, o quebra-cabeça foi se revelando. A mulher, em busca de vingança pela morte da filha pequena, havia planejado cuidadosamente o crime. A adaga deixada no corpo sem digitais e as portas trancadas por dentro eram parte de uma armação meticulosa destinada a incriminar Rodrigo. Marpo não tinha certeza de qual das 2 mulheres era realmente a assassina, mas uma investigação simples revelaria qual delas tinha perdido uma filha. A aposta de Marpo era que a mulher espalhafatosa era a culpada. E não é que ela estava certa? A pobre mulher tinha enlouquecido devido à dor intensa da perda de sua filha. Tinha ficado internada por um bom tempo, mas ao sair do hospital psiquiátrico, planejou sua vingança em detalhes e foi meticulosa em sua execução. Até se livrou do uniforme e da peruca que usou para se parecer com a arrumadeira do hotel na mesma noite do crime. Ao ser confrontada pela polícia, confessou e foi presa imediatamente. Rodrigo ficou livre das acusações e pôde seguir em frente, sem o estigma de ter sido considerado suspeito em um crime tão violento. Obrigada a todos que ficaram comigo até aqui. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre e eu recomendo para quem ainda não leu que sempre conheça a história original. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos
poste nas suas redes sociais ou envie diretamente o link para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, nada disso seria possível. Cuidem-se e até a próxima história!